pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ter mais uma aula de gramática. Eu resolvi voltar com essa aula gravada. Como eu fiz a pesquisa e vocês me responderam, a maioria, que tinha preferência pela aula gravada, né? Às vezes com vídeo do YouTube, às vezes eu mesma explicando. Então eu resolvi voltar com a aula gravada. De certa forma, percebi que ajudava alguns alunos no geral. Então, vou fazer dessa forma, tá bom? O conteúdo da nossa aula de hoje é a respeito de correção de exercícios. Eu tinha passado os exercícios para vocês na aula passada, juntamente com a matéria, né, de colocação pronominal. Dessa vez eu não tinha explicado eu mesma colocação pronominal, deixei alguns vídeos do YouTube. Então hoje a gente vai corrigir os exercícios que eu passei, mas antes disso eu coloquei alguns slides para vocês relembrarem aqui o conteúdo que já tinha sido passado na aula passada. Eu coloquei para que eu explique, né, de uma forma que seja minha. Às vezes pode ajudar algum de vocês aí, mesmo que seja de forma resumida, tá? Então, o que seria essa colocação pronominal? A gente já tinha visto o que era o pronome, lembram? Nesse caso, a colocação pronominal, ela vem com uma série de regras, uma série de motivos para a gente poder entender onde que é o lugar gramaticalmente correto de colocar o pronome com relação ao verbo. Se é antes do verbo, se a gente tem que separar o verbo, se é depois do verbo. Ou seja, quando for um caso de próclise, olhem bem o nome, próclise. Tem o pró ali no começo, então vem antes. No caso da próclise, a gente vai ter o pronome vindo antes do verbo. No caso da mesóclise, a gente vai ter o pronome repartindo o verbo. Vai ter um pedaço do verbo, o pronome e depois a continuação do verbo. No caso, a terminação do verbo. E a gente vai ter a ênclise, que é no final. Da mesma forma, ali, ó, próclise é antes, mesóclise é no meio e ênclise é o que sobra, eu costumo falar. Então, a ênclise, o pronome vai vir depois do verbo. Como eu disse, tem uma sequência de regrinhas que fazem com que a gente escolha usar a próclise na gramática normativa. Então, são palavras que expressam negação, por exemplo, não, nunca, jamais, tampouco. Pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos. A gente já tinha visto cada uma dessas classes, né, de palavras, de pronomes indefinidos, relativos e demonstrativos. E nesse caso também, quando houver algum desses na frase, eu gosto de falar que pronome relativo, indefinido e demonstrativo pede próclise. Então, todas essas situações aqui, elas vão puxar o pronome para perto delas, fazendo com que ele fique antes do verbo. Assim sendo, os advérbios ou locuções adverbiais também. Quando a gente tiver uma oração que expresse desejo ou uma oração exclamativa, diante de conjunção subordinativa, que são todas as conjunções que a gente aprendeu, independente da classificação das conjunções, diante de palavras interrogativas no começo da oração, a gente já tinha aprendido, né, essas palavras interrogativas também, e diante de em, preposição em, mais gerúndio, por exemplo, em se falando, em se tratando. Gerúndio é o verbo terminado em NDO. Lembram-se que eu tinha passado isso na nossa aulinha de verbos? Então, o gerúndio, ele é o verbo, né, mais NDO, tá? Então, em todos esses casos aqui, a gente vai se ver na condição de usar a próclise.
Se a gente gravar as regrinhas de próclise, meio que a gente consegue fazer todas as outras. Porque vocês vão ver que mesóclise são poucos os casos e ênclise é o que sobra quando não dá para fazer próclise. Então é bem mais tranquilo. Os casos de mesóclise serão feitos quando a gente tiver verbos no futuro do presente, ou seja, cantarei, festejarei, partirei, ou verbos no futuro do pretérito, cantaria, dançaria, festejaria, comeria, partiria, e outros, né, que sejam desses tempos verbais. Porém, eu não gosto de enfatizar muito a mesóclise, porque além dela ser muito complicada, afinal, a gente tem que partir o verbo, né? A gente tem que colocar o radical, colocar o pronome e depois colocar a terminação ali, né? A conjugação relativa à pessoa, ao tempo, enfim. Além de ser muito complicada de ser feita, ela só vai ser feita quando não puder fazer a próclise. Por isso que eu falei, a próclise ali é a preferência, é a primordial. Então a gente sempre vai tentar fazer próclise. Não deu? Vê se dá ênclise. Não deu? A gente tenta mesóclise. Mas mesóclise se restringe a esses dois casos, futuro do pretérito ou futuro do presente. E ela é mais comum em obras literárias, não está muito em uso mais, assim como o pretérito mais que perfeito que eu tinha falado para vocês. Então, não precisa focar tanto, apesar de ser só duas regrinhas, né, dois tempos verbais que seria necessário ser lembrados aqui para poder serem usados. Não se apeguem tanto a essas condições, porque a mesóclise ela não é tão comum. Se apegue então na ideia de que ela é usada com futuro do indicativo. Aí a gente já tenta ter um norte maior quando aparecer. Os casos de ênclise vão acontecer quando a gente tiver verbo do imperativo afirmativo, ou seja, quando eu estiver dando uma ordem, coma, vista, beba, corra. Lembram que a gente viu como que era o imperativo quando eu estiver dando uma ordem? Verbos no infinitivo impessoal, ou seja, aquele verbo que ele não está conjugado. Por exemplo, correr, amar, brincar, partir. Ele está no infinitivo, ele não aparece conjugado. Verbos no gerúndio, que são aqueles verbos que eles vão vir terminados em NDO, igual eu tinha explicado, e verbos iniciando a oração. Quando tiver verbo iniciando a oração, a gente sempre vai usar ênclise. Por quê? Gravem essa regrinha também. A gente nunca inicia uma oração com um pronome oblíquo. A gente sempre vai iniciar uma oração com qualquer outra palavra, menos com um pronome oblíquo, tá? Então, quando a primeira palavra seria um pronome, a gente já troca, automaticamente ele passa a vir depois do verbo. Isso eu tô falando para pronomes oblíquos, tá, gente? Não pronome interrogativo, indefinido, não esses. Tô falando para pronomes oblíquos, até porque eles têm que ter essa relação com alguma palavra, certo? Então, se a palavra não vem nenhuma palavra antes e tal, ele precisa vir depois, ele nunca inicia a frase. Então, da mesma forma que ele não inicia uma frase, uma oração, ele não pode surgir também depois de vírgula. Se ele surgir depois da vírgula, também está consideravelmente errado de acordo com a gramática normativa. No nosso dia a dia, a gente não conversa dessa forma aqui de jeito nenhum, né? Vamos ser bem realistas. É completamente diferente, dá para entender perfeitamente bem, mas a gente precisa de entender como que é o mecanismo, como que funciona essa escolha
para poder colocar o pronome. Principalmente vocês que vão escrever uma redação. E essa redação precisa ser escrita nessa norma padrão. Então, a gente tem que se apegar a essa forma correta de escrita, para a gente ir conduzindo o texto, vocês irem escrevendo a redação de vocês da melhor forma, tá? Então, nunca se inicia uma oração com um pronome oblíquo, nem depois da vírgula. E temos também as locuções verbais. Aqui eu coloquei adverbiais, mas é locuções verbais. Que a gente vai ter mais de um verbo, ou seja, a gente vai ter um verbo principal e um verbo auxiliar. Como a gente vai ter esses dois verbos, às vezes fica a dúvida, onde eu coloco o pronome? Antes do primeiro, antes do segundo, depois do primeiro, depois do segundo, depois dos dois, né? Porque até então, os casos que a gente tinha visto, apenas aparecia um verbo. Então, quando a gente tiver uma locução verbal, a gente vai perceber que depois, né, de tentar ver se tem alguma prioridade ali para poder ser usada a próclise, igual eu tinha dito, alguma palavra que puxa, né, que pede a próclise, a gente não encontrou, então vamos ver, trata-se de uma locução verbal? Então, se tratar de uma locução verbal, a gente vai usar a ênclise, né? A gente vai colocar o pronome depois do verbo auxiliar, ou seja, tem dois verbos. A gente pega o verbo auxiliar ter, ser, fazer, estar e coloca depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal nas locuções verbais em que o verbo principal esteja no infinitivo ou no gerúndio. Ou seja, tem uma locução verbal que tem verbo auxiliar mais o verbo principal tá no gerúndio, a gente vai poder colocar esse pronome tanto depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal, tá? Agora, caso não haja palavra que atrai a próclise, usa-se a ênclise, é o que a gente já tinha falado. Depois do verbo auxiliar, em que o verbo principal esteja no particípio, certo? Só uma diquinha para vocês, para lembrar, né? Recordar o que seria gerúndio. Gerúndio é todo aquele verbo que ele vai terminar em NDO, igual eu disse. É só vocês olharem para a palavra gerúndio. No finalzinho, tá vendo que tem NDIO? Gravem o NDO. Todo verbo terminado em NDO é um verbo no gerúndio. No particípio, são aqueles cantado, feito, cozido, comido, partido, terminado em ido, ado, tá? Dependendo da conjugação do verbo ou que ele pertencer. Mas lembrem-se do gerúndio, que aí depois fica mais fácil de identificar o que é particípio, é o outro que sobrar. Vamos lá, esse primeiro exercício é da Universidade Estadual do Maringá, e ele diz o seguinte: o oblíquo O coloca-se proclítico, ou seja, antes do verbo, nos períodos abaixo, exceto em. Então, todas essas frases aqui vão ter o pronome oblíquo O como próclise, menos em uma delas. E qual que seria? Então, ó, ele coloca as opções aqui, ele deixa uma lacuna antes ou depois do verbo para a gente ver se esse ou ele é colocado antes ou depois, né? De que forma que fica gramaticalmente correto. Então, o que a gente faz? A gente pega as frases e vai analisar frase por frase. Então, vamos lá para a primeira frase. Seria Deus o livre ou Deus livre-o? A gente viu que um dos casos que pede próclise é quando a gente tem uma oração exclamativa ou que expressa desejo. Nesse caso, é as duas coisas. A gente tem uma oração exclamativa, olha o pontinho de exclamação ali no final, e a gente também tem um desejo, né? Um pedido, Deus o livre de tropeços. Então, quando a gente tem uma oração exclamativa ou com desejo, esse desejo, essa situação faz com que o pronome ele venha
antes do verbo. Dessa forma, o o vai vir ali antes do livre. Então, fica Deus o livre de um tropeço na prova. Ou seja, esse caso é um caso proclítico, um caso de próclise. No segundo caso, a gente tem como o achou ontem ou como achou-o ontem. A gente viu também que quando a gente tiver orações iniciadas por pronomes interrogativos, esse caso vai ser um caso de próclise. Então, o o vem antes do verbo, é também uma oração proclítica. Não quis o rapaz aqui, mandei-o embora. Nessa situação, a gente percebe que temos uma vírgula e depois temos o verbo. Lembra que eu falei da regra que nunca um pronome oblíquo ele inicia uma oração e também ele não aparece depois da vírgula? Desse modo, a gente sempre vai ver o verbo vindo antes e o pronome oblíquo vindo depois. Então, se trata de um caso de ênclise. Então, essa daqui é a alternativa que não é um caso de próclise, ou seja, a nossa alternativa correta ali que está pedindo exercício. E por último, a gente tem talvez o encontre na outra sala, ou talvez encontre-o na outra sala. Nesse caso, a gente tem ali o talvez. O talvez, ele se trata de um advérbio, e a gente percebe que quando tiver um advérbio, esse advérbio puxa, pede a próclise. Então, o pronome fica antes do verbo. Sendo assim, como eu havia dito, a nossa alternativa correta é a alternativa C, porque se trata de um caso de ênclise em que temos uma vírgula e não se inicia uma oração com o pronome oblíquo. Então, é um caso de ênclise, tá? Então, alternativa correta, alternativa C. Questão de número 2. Assinale a frase gramaticalmente correta. Então, aqui, novamente, a gente vai ter uma sequência de frases e dessa vez está pedindo para a gente assinalar a correta. Não falou se é caso de próclise, mesóclise ou ênclise. É tudo misturado, mas é aquela que está aplicada a norma padrão correta. Quando recebe-o em minha casa, fico feliz. Nessa frase, escrita dessa forma, a gente tem um caso de ênclise, porque o pronome está depois do verbo. Porém, a gente viu que quando a gente tiver a conjunção quando ali na frase, a conjunção ela atrai o pronome. Então, se trata de um caso de próclise. O pronome vem antes do verbo. Então, o correto seria quando o recebe em minha casa. Então, essa alternativa está errada. Por este processo, teriam se obtido melhores resultados. Essa situação, na verdade, é um peguinha, que eles dizem. Por quê? No primeiro momento, a gente olha ali, e dá a justificativa que eu coloquei, que se trata de um verbo auxiliar mais particípio, Ou seja, uma locução verbal. Só que a gente só vai partir para essa questão de locução verbal quando a gente não conseguir encontrar alguma regra que seja encaixado a próclise, ou a mesóclise, ou a ênclise. E nesse caso, a gente vê que o verbo ali, o teriam, ou seja, o verbo dito auxiliar, ele está conjugado no futuro do pretérito. Quando a gente tem verbo no futuro do pretérito, a gente usa mesóclise. Então, o correto seria ter-se-iam, ou seja, reparto o ter, Deixa ali o radical do verbo, acrescento o pronome e depois venho com a terminação, ou seja, o correto deveria ser ter-se-iam obtido melhores resultados. Então, essa alternativa também está errada. Tudo fez-se como você mandou. Ali a gente tem o pronome indefinido tudo, ou seja, o pronome deveria ter puxado, o pronome indefinido deveria ter puxado esse pronome oblíquo para perto dele. Então, deveria ser um caso de próclise, mas da forma que está escrito, é um caso colocou como sendo um caso de ênclise, então também está escrito errado. E por último, em se tratando disso, podemos contar com ele. Esse caso é um clássico, A gente já tinha falado que se tiver a preposição em mais um verbo no gerúndio, a gente vai ter um caso de próclise.
Então, tá escrito da forma correta. Então, sendo assim, a nossa alternativa correta, escrito da forma gramaticalmente correta, é a alternativa D. Em se tratando disto, podemos contar com ele. Agora, uma questão da prova da Santa Casa. Há um erro de colocação pronominal em. Aí a gente ali novamente tem as alternativas, vai ter que analisar uma por uma e ver qual que está escrito de forma errada, contrário da outra, que a gente tinha que achar qual que estava escrito de forma correta. Essa a gente tem que achar qual que está escrita de forma errada. Sempre a quis como namorada. Ali a gente tá vendo que tá escrito como forma de próclise, né? A frase tá vindo, o pronome tá vindo antes do verbo. E por que isso está acontecendo? Porque a gente tem a palavra sempre, que é um advérbio. A gente viu que quando tiver um advérbio, o advérbio puxa o pronome oblíquo ali para perto dele, então a gente forma uma próclise. Então tá correta. Os soldados não lhe obedeceram às ordens. Ali a gente tem o não. O não é uma palavra de negação, um advérbio de negação. Então, quando a gente tem uma palavra de negação, a gente tem uma próclise, porque também puxa o pronome para perto. Então, também está escrito da forma correta. Todos me disseram o mesmo. Ali a gente vê que todos é um pronome indefinido. Então, quando a gente tem situação de pronome indefinido, o pronome indefinido também puxa o pronome oblíquo para perto dele. Então, a gente vai ter um caso de próclise e está escrito da forma correta. E por último, a gente tem ali, recusei a ideia que apresentaram-me. Nesse caso, a gente olha e vê ali na frase que está escrito como uma ênclise. O pronome está vindo ali no final, depois do verbo. Só que, na verdade, a gente tem aquele que ali. Aquele que da frase, ele é uma conjunção. Quando a gente tem conjunção, a conjunção também puxa o pronome para perto dela. Então, deveria ser uma próclise e não uma ênclise. Então, essa alternativa está escrito errado. E dessa forma, a alternativa aqui, que é correta, né, para essa questão, é a alternativa D, que é exatamente essa que a gente acabou de olhar. Recusei a ideia que apresentaram-me, porque deveria ser um caso de próclise, para o pronome ficar junto com a conjunção e não depois do verbo. Questão 4. Substituindo o termo em maiúsculo pelo pronome ato no correspondente, marque a alternativa em que houve erro na colocação pronominal. No caso, gente, esse pronome ato não é o pronome oblíquo, é porque tem duas classificações dentro do pronome oblíquo, acredito que vocês se lembrem, porque a gente já tinha visto isso, em que uma delas são os pronomes átonos, que são esses que a gente está trabalhando. Os outros são mim, contigo, convosco, e não é nesse caso. Os pronomes que a gente está trabalhando são os pronomes do caso oblíquo e átonos, tá? Então, a gente vai ter que ver ali qual que é a alternativa que está correspondendo ao que está destacado, frase por frase, novamente. Entreguei o bilhete ao guarda. E aí eles colocam que o ideal seria ser escrito entreguei-lhe. Então vamos lá. Temos que desmembrar o bilhete e ao guarda. O bilhete, a gente vai usar o pronome oblíquo o, entreguei-o. E ao guarda seria entreguei-lhe, porque é a quem que eu estou entregando. Então, quando a gente junta esse lhe mais o, realmente fica lho. E ali, a gente não pode colocar o pronome no início da oração, lembra? Então, realmente, é um caso de ênclise, entreguei-lhe, tá correto? Diferente de ninguém exigiu meu segredo. Nesse caso aqui, a gente vai ter sim, né, o mo ali, o pronome correto, mas a gente também vai ver que é uma frase em que tem um pronome indefinido, que é o ninguém. Então, já que tem esse ninguém aqui, ele puxa o pronome oblíquo para perto dele. Então, correto seria ninguém me exigiu o segredo. O pronome deveria vir antes do verbo, tá?
Então, seria um caso de próclise e não um caso de ênclise. Então, essa alternativa está errada. Daria um prêmio ao vencedor. Ali coloco como dar-lhe-iam. E tá correto, por quê? Porque dariam é um verbo no futuro do presente, quer dizer, no futuro do pretérito. Verbos no futuro do pretérito, eles são feitos para serem usados no caso de mesóclise. Então, a gente separa de novo, olha lá o que eu falei, coloca o radical do verbo, coloca o pronome e depois coloca a terminação. Então, dar-lhe-iam. E é um caso de mesóclise. Também tá certo. Meu irmão nos emprestou a bicicleta. E eles colocam que deveria ser: meu irmão nola emprestou. Ou seja, emprestou a bicicleta pra gente. Então, é o nos mais lá, né? Mais a bicicleta. Então, fica nola e não nosla, né? Se fosse o caso aí só de juntar. Então, fica nola. Então, tá correto também. Dessa forma, a alternativa que está escrita com um erro ali, a opção que apresenta um erro, é a alternativa B. Ninguém exigiu-me o segredo. Ninguém exigiu-mo. Questão 5 foi retirada da Fundação Carlos Chagas e ela diz o seguinte: quando, aí tem uma lacuninha para completar, as provas, vírgula, outra lacuna, imediatamente. E ali eles dão as opções, que primeiro seria entregar, né, o verbo, e depois corrigir ali. E eles dão as opções com o pronome, né, onde que ele deve vir. Então, vamos pegar a frase e vamos ver como que fica melhor, né, qual que é o correto de ser completado. Então, vamos lá, o correto seria próclise, mesóclise ou ênclise no primeiro caso, com o lhes entregarem ou entregarem-lhes. No caso, trata-se de um verbo no futuro? Não. Então, a gente já descarta mesóclise logo de cara. Agora, vamos para os casos de próclise. Tem alguma coisa ali que puxa, que pede que seja feito próclise? Sim. Nesse primeiro trecho, a gente tem a conjunção quando. Quando a gente tem essa conjunção, a gente tem uma próclise, porque chama o pronome oblíquo para perto da conjunção. Então, o correto é o pronome antes do verbo. Assim sendo, fica quando lhes entregarem as provas. Ali a gente tem outro verbo, né? Com agora o verbo corrigir mais o pronome. E o que acontece ali? Ali a gente tem a vírgula. E lembra do que eu falei? A gente nunca inicia uma oração com o pronome. A gente não coloca pronome oblíquo depois de vírgula, não inicia com ele. Então, sendo assim, a gente vai ter um caso de ênclise. E também não é um caso de mesóclise, porque não é um verbo no futuro, nem futuro do pretérito e nem futuro do presente. Então, nos resta a regrinha da ênclise, que não pode iniciar uma oração, não pode colocar um pronome oblíquo depois, né, da vírgula, logo depois da vírgula. Ele sempre tem que vir depois de alguma outra palavra. Então, é um caso de ênclise. Então, o correto seria: quando lhes entregarem as provas, corrijam-nas imediatamente. Quando lhes entregarem as provas, corrijam-nas imediatamente. E a alternativa que contém essa resposta, né, é a alternativa E, que completa ali direitinho as lacunas da forma gramaticalmente correta. Questão 6. Indique a alternativa em que há erro de colocação pronominal, ou seja, a gente tem 5 alternativas, 4 estão corretas e uma está escrita na norma gramatical de forma errada. Então, a gente vai ter que olhar uma por uma também e ver qual que seria essa frase escrito errado. Essa eu vou começar de baixo para cima, tá, gente? Certamente o viram sair esta manhã. Aqui, no caso, está escrito como próclise. E realmente é uma próclise porque certamente é um advérbio. E advérbio puxa o pronome oblíquo para perto dele. Ou seja, é um caso de próclise mesmo, tá correto? Foram eles que o viram.
Nesse caso, também está escrito como forma de próclise e também está correto, porque o que é uma conjunção. Quando a gente tem uma conjunção, a conjunção puxa o pronome oblíquo para perto dela. Então, é um caso de próclise mesmo, tá correto? Não vejo desde ontem. Não é um advérbio negativo, ou seja, um advérbio de negação, ou seja, uma palavra negativa. Quando a gente tem essa palavra negativa, também puxa o pronome para perto dele. Sendo assim, é um caso de próclise, está escrito de forma correta também. Alguém o viu sair essa manhã? Alguém é um pronome indefinido. Pronome indefinido também atrai o pronome oblíquo para perto dele, ou seja, forma-se uma próclise. E sendo assim, também está escrito da forma correta. Diferente de ninguém viu-o sair para o trabalho. Esse ninguém é um pronome indefinido. Quando a gente tem pronome indefinido, o pronome indefinido puxa o pronome oblíquo para perto dele. E não foi o que aconteceu. Ali a gente vê que o pronome oblíquo ele está depois do verbo, ou seja, ele está escrito em forma de ênclise, mas na verdade ele deveria ter sido escrito em forma de próclise, ou seja, ninguém o viu sair para o trabalho. Então, sendo assim, a alternativa que apresenta um erro de colocação pronominal, alternativa A, ninguém viu sair para o trabalho. Questão de número 7. Justifique a colocação pronominal utilizada na oração a seguir. Ele te dá uma oração, destaca o pronome, que ele quer saber o porquê que foi utilizado ali daquela forma, e pede para você justificar esse uso. Não te devolveria os livros se você não tivesse lembrado. Então, esse T, por que ele veio escrito daquela forma ali, na forma de próclise, antes do verbo? Na verdade, é bem simples. Por quê? Porque a gente tem a palavra não. O não, ele é um advérbio de negação, como foi dito. Ou seja, é uma palavra negativa. Quando a gente tem uma palavra negativa, diante dessa palavra negativa, ela atrai o pronome oblíquo para perto dela, ou seja, diante de palavra negativa, a gente usa próclise. E é isso que a regra fala. Então, o pronome oblíquo T vem escrito em forma de próclise por conta disso, porque tem uma palavra negativa atraindo ele, fazendo com que ele fique antes do verbo. Questão de número 8. Complete a frase. Senhores, vírgula, tem uma lacuna, quando, outra lacuna. E aí tem o verbo avisar e o verbo telefonar, com os seus respectivos pronomes oblíquos aí para serem encaixados da forma correta. Então, vamos pegar a frase e vamos ver aí como que é que deve vir escrito. Senhores, vírgula, avisem-me ou me avisem. Nesse caso, a gente tem a vírgula. Já que a gente tem a vírgula, a gente não pode colocar o pronome oblíquo logo depois da vírgula. Então, a gente obrigatoriamente não pode usar próclise, a gente tem que usar ênclise. Então, vem depois do verbo o pronome oblíquo. Então, fica avisem-me. Depois a gente tem quando e outra lacuna. E a gente percebe que o quando, ele é uma conjunção. Sendo uma conjunção, ele atrai o pronome oblíquo para perto dele, formando uma próclise, ou seja, o pronome vem antes do verbo. Então, o correto seria: senhores, avisem-me quando vos telefonarem. E a alternativa que completa corretamente é a alternativa C: avisem-me e vos telefonarem. Aqui eu coloquei a questão 9 e a questão 10 juntas. Para vocês no questionário elas estavam separadas, mas eu coloquei juntas para poder facilitar, porque já que a gente vai ter que escolher aqui qual que é a correta, é mais fácil a gente já juntar, porque a questão 10 seria para justificar o porquê disso, mas isso a gente já vai fazer para poder resolver a questão 9, tá? Então, indique qual oração correta quanto à colocação pronominal e justifique. Então, a gente tem duas orações. Tinha voltado-lhe as costas quando resolveu falar, é a número 1. E a número 2 é tinha-lhe voltado as costas quando resolveu falar. A gente tem a mesma frase, basicamente, só que na primeira a gente tem um caso
em que o pronome foi colocado depois do verbo principal. E na segunda, a gente tem um caso em que o pronome foi colocado depois do verbo auxiliar. Qual das duas que está correta? Então, vamos lá, primeira situação ali. Tinha voltado-lhe ou tinha-lhe voltado? Tinha voltado, a gente percebe que a gente não tem um caso para poder usar próclise, porque não tem outra palavra ali, já começa direto no verbo. A gente não tem um verbo no futuro, nem do pretérito, nem do presente, para poder usar mesóclise. E a gente não tem os casos de ênclise também. Então, o que nos resta ali? Partir para o caso das locuções verbais. Já que a gente tem um verbo auxiliar e um verbo principal que está no particípio, quando a gente tem verbo auxiliar mais verbo no particípio, a gente vai usar ênclise depois do verbo, né? Do verbo auxiliar. Tá escrito isso lá na regrinha. Então, já que a gente vai usar a ênclise, vai colocar o pronome depois do verbo auxiliar, o verbo auxiliar aí é o tinha. Então, a gente escreve tinha-lhe voltado as costas quando resolveu falar. E é isso que vem escrito ali, ó, na justificativa. Tinha voltado. Verbo auxiliar tinha, mais voltado. Ali eu escrevi gerúndio, tá, gente? Mas é particípio. Perdão, isso é cansaço. Mas, enfim, em locução verbal, o verbo auxiliar mais particípio, em que não for possível usar próclise, usa-se a ênclise depois do verbo auxiliar, ou seja, tinha-lhe voltado as costas quando resolveu falar. A questão que está escrita de forma correta é a questão 2. Tinha-lhe voltado as costas quando resolveu falar. Questão de número 11. Indique a opção em que há erro na colocação do pronome oblíquo ato. Novamente, ele dá 5 frases e quer saber qual que está escrito de forma incorreta a colocação do pronome. Tampouco nos visita nas férias. Ali a gente vê que está escrito na forma de próclise e está correto, por quê? Porque tampouco é um advérbio, e advérbio puxa o pronome oblíquo para perto dele, então realmente é um caso de próclise. Quem atendeu-lhe? Ali a gente vê que é uma frase interrogativa que inicia com o pronome interrogativo, o quem. Então, se tem esse pronome interrogativo no início da frase, a gente necessariamente tem um caso de próclise, porque ele puxa o pronome para perto dele. E ali está escrito em forma de ênclise, está escrito errado. Então, a alternativa ali seria quem atendeu-lhe. Mas vamos olhar a justificativa das outras. Isto me traz boas recordações. Está escrito em forma de próclise, está correto? Por quê? Porque o isto é um pronome demonstrativo. Quando tem o pronome demonstrativo, ele puxa o pronome oblíquo para perto dele. Então, é um caso de próclise e está correto. Ainda que nos convidem, será tarde. Ali a gente tem o que é uma conjunção. Sempre que tem a conjunção puxa o pronome oblíquo para perto dela. Então, formamos uma próclise e também está escrito de forma correta. Cozinhe-lhe o seu prato favorito. Ali a gente tem um verbo logo de cara iniciando a frase, e aí a gente não pode colocar o pronome no início da frase. Então, a gente pega e coloca ele seguido do verbo, ou seja, um caso de ênclise. E também está escrito da forma correta. Nesse caso do cozinhe-lhe, também é um imperativo afirmativo, lembra? Que já é uma regrinha da ênclise. A gente usa ênclise em casos de imperativo afirmativo. Mas se vocês perceberem, meio que a ênclise é as situações que não se usa próclise, como eu havia dito. A gente vai mais por essa regrinha. Então, sendo assim, a alternativa que está escrita de forma errada, gramaticalmente falando, é a alternativa B, quem atendeu-lhe, porque deveria vir escrita como forma de próclise, quem lhe atendeu. Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês por toda a atenção. Queria pedir desculpa pelos pequenos erros, tanto
no material, né, na escrita do material, nas justificativas, para vocês verem que realmente é normal, causa uma confusão. Às vezes a gente pensa de uma forma num momento, depois a gente pega e volta e vê que na verdade era outro caso. Às vezes realmente é cansaço escrito de forma correta, igual o gerúndio participe ali, no momentinho que eu confundi, mas isso é extremamente normal. Então, deixei aqui para vocês a correção gravada. Vou voltar a fazer isso. Tive contato com alguns alunos que falaram que realmente ajudava quando eu vinha explicar, né, falando as aulas. Então, vou voltar a fazer isso, certo? Queria agradecer novamente vocês por toda a atenção. Espero que vocês consigam ter absorvido. Qualquer dúvida que puderem ter, estou aqui à disposição. Deixei para vocês mais uma atividade sobre colocação pronominal, dessa vez com um textinho para ser analisado. E é isso, um bom final de semana a todos, bom feriado, né? Mesmo que para a gente não tenha sido feriado. E é isso. Um beijo para todo mundo.